Fala galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do fechamento Sport TV com Felipe Melo, Denilson, Rizek, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo que venceu o jogo aí contra o Santos e viu aí seu rival direto, Palmeiras, tropeçar, junto com o Cruzeiro também. E assim encostou, agora o campeonato vai pegar fogo. Vamos ver aí que Denilson junto com Felipe Melo e Rizek vão falar nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí galera com o vídeo. Os dois têm um jogo a menos, o jogo a menos do Flamengo é contra o Sport e o jogo a menos do Palmeiras é na Vila Belmiro, com desfalques pesados de data FIFA. Os dois vão jogar as duas próximas rodadas bem desfalcados. Mas vamos aos jogos que fecham o campeonato para os três pretendentes, principalmente Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro virou cada vez mais um time correndo por fora. Bom, o próximo jogo é em plena data FIFA, sábado que vem. Palmeiras vai visitar o Santos na zona do rebaixamento, e o Flamengo vai visitar o Sport, que já está rebaixado, O Sport vai jogar a Série B. E o Cruzeiro, pós-data FIFA, vai encarar o Juventude, no dia 20 de novembro. O Palmeiras depois vai receber o Vitória, ainda com os desfalques de data FIFA, porque esse jogo é um dia depois da data FIFA, assim como o Flamengo, que vai encarar o Fluminense também desfalcado, Como vocês devem ter visto, a CBF antecipou o jogo com o Vitória, que era na 37ª rodada, para a rodada seguinte à data FIFA. E o Cruzeiro vai receber o Corinthians. Depois, já sem os desfalques de data FIFA, o Palmeiras encara o Fluminense, o Flamengo recebe o Bragantino, o Cruzeiro visita o Ceará. Aí tem Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. O Galo pode jogar essa partida já campeão, mas esse jogo tem muita rivalidade. E tem Cruzeiro e Botafogo. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, O jogo no dia 29, um sábado. E depois o Cruzeiro vai visitar o Santos na última rodada. O Palmeiras, com as mudanças, vai fazer os dois últimos jogos dele fora de casa. Contra o Galo, na 34ª rodada, e na última rodada contra o Ceará fora. E o Flamengo vai pegar o Ceará em casa e na última rodada pega o Mirassol no Maião. E aí, Dena, o que esses jogos te dizem? Se é que te dizem, cara? Porque o campeonato está tão equilibrado que a gente volta à situação que tínhamos 4 rodadas atrás, que é quando o Flamengo derrota o Palmeiras no Maracanã e se iguala ao time do Abel em número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. É isso que nesse momento separa um primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Esse confronto adiantado da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória, você falou da data FIFA, então o Palmeiras, se eu não me engano, são 5 desfalques. 5 e o Flamengo 7. E o Flamengo 7. Isso pode ter um peso nessa rodada e para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa liderança. O Cruzeiro, que jogou contra o Fluminense, que empataram, para mim perde uma oportunidade de colar nos líderes do campeonato. A Ana Thaís falou dos bons jogos. Cruzeiro e Mirassol também vem fazendo bons jogos, Obviamente o destaque sempre ficam ali para Palmeiras e Flamengo, por causa da rivalidade e dos últimos anos que fomentaram em relação às competições, sempre lutando para ser campeão, sendo campeão. Mas para mim esse jogo adiantado da 37ª rodada, com os desfalques, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode de repente ditar o que vai acontecer para a reta final do Campeonato Brasileiro. Santos na Vila, não? O Santos na Vila... o Palmeiras não vai ter. Mas Palmeiras não vai ter Flaco, Vitor Roque, sim, Emiliano, Gustavo Gomes e o Aníbal Moreno, São jogadores convocados. Cara, o Santos em casa, ele conseguiu ganhar o Flamengo. Sabe assim, o Santos jogando em casa, do jeito que tem o Santos, hoje está na zona de rebaixamento. É um jogo atrasado que o Santos vai ter a oportunidade, vencendo esse jogo, tirar de repente o rival da liderança e sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras é o melhor time que vai reagir bem. Mas jogar fora de casa contra o Santos com a corda no pescoço é sempre muito difícil. É que eu acho que o comportamento do Santos não vai corresponder à expectativa. Pode ser, mas uma coisa é o Palmeiras se apresentar com todos os jogadores e tal, como foi hoje. Outra coisa é você chegar na Vila Belmiro com o Santos com a corda no pescoço, sabe? Assim, vai estar lotado, pressão.
e o Palmeiras sem os seus principais jogadores. Não, a gente e não o Flamengo, sabe o Flamengo também é sem o Alexandro, sem o Danilo, convocados para a seleção, sem Carrascal, sem Arrascaeta. Quanto o Fluminense pode fazer diferença. Quanto o Sport eu não creio que faça diferença. Sem Plata. Pesado também, 7 desfalques. O Felipe falou do Santos. Do Santos, dos que estão lutando para não cair, é o que está tendo o pior desempenho, na minha opinião. É o que tem jogado pior. Mas hoje fez um primeiro tempo... O Santos tem jogado pior. Fez um primeiro do que Fortaleza, do que Vitória. Para mim tem jogado pior. Principalmente jogando em casa. Do que tem jogado pior. Eu acho que fez um primeiro tempo legal hoje contra o Flamengo, dentro da estratégia. Fez também contra o Palmeiras no meio da semana. Assim, aqui depois, se você ir de peito aberto contra o Flamengo, é você pedir para tomar... Rick, você acha que foi um problema em comum aos dois jogos? Porque o Santos pegou os líderes, né, na semana. Pegou o Palmeiras no Allianz, Flamengo no Maracanã. Palmeiras no Allianz e Flamengo hoje no Maracanã? Você não pode ir de peito aberto contra um Flamengo e contra um Palmeiras jogando em casa, né, Rizek? É claro que a condição do Santos hoje não pede para ficar só se defendendo. Ele precisa pontuar para sair dessa condição, né, do Z4. Mas quando você tem uma estratégia de você se defender, e aí quando bater o desespero, que ele faz as trocas, né, tira até o próprio Neymar e coloca os meninos, consegue fazer 2 gols, mas dentro de uma estratégia que você consegue tirar o conforto, principalmente hoje do Flamengo. Quando você sai daquilo que foi programado, contra um time com muita qualidade, dificilmente você vai conseguir evitar o que aconteceu. Então, foram 2 jogos que demonstram, e vai enfrentar o Palmeiras agora novamente, só que em casa, que você não pode sair daquilo que você tem de maior qualidade. Se defender bem, se a gente observar hoje, os 3 volantes do Santos, na minha opinião, são grandes jogadores. Schmidt, Arão e Zé Rafael. Fizeram um primeiro tempo assim muito legal, muito dinâmico, só que no segundo tempo tentaram achar que daria para vencer. Aí, meu amigo. Sabe o que eu penso? Eu acho que é um bom centro-campo, mas que falta pegada. O Zé Rafael tem um pouco mais de pegada. Os outros 2 não têm tanta pegada. De repente são jogadores que marcam mais posição, com bola no pé, tem experiência e tem qualidade com bola no pé. E você, não é uma questão de você enfrentar de peito aberto o Flamengo. Eu acho que times assim, quando você joga contra um Flamengo da vida no Maracanã, você não pode se prestar a ficar o tempo todo atrás, porque senão vai acontecer o que aconteceu, que eles meteram 8 no campeonato, sabe? Vai ser um ataque contra a defesa. Eu acho que você tem que tirar eles do que eles gostam de fazer, de ter posse de bola. Então é uma faltinha aqui, não pode deixar o adversário girar. O Arrascaeta pega a bola e gira, pensa, não pode deixar. Deitou hoje de novo. Sabe, que deitou hoje de novo. Então assim, isso que não pode deixar acontecer. O Arrascaeta com um toque na bola só, ele colocou o Bruno Henrique em condições de fazer gol. Sabe, então assim, essas coisas que não podem acontecer. Então você pode sim enfrentar um Flamengo no Maracanã e tem que colocar um time um pouco mais, como pode dizer, com mais intensidade para marcar, porque se você colocar um time que fica marcando posição, fica ruim. Ainda mais com o Neymar dentro de campo. O Neymar não vai ficar marcando todo mundo, então você tem que marcar para dar a bola pro Neymar, poxa. Então assim, para marcar vai ser -1, porque é um atacante, é o cara que tá voltando de lesão agora. Aí você já tem -1 para marcar. E você pega um centro-campo na qual você tem, de repente, o Zé Rafael, que é um cara que sai mais para caçar, fica muito complicado de fato. A nossa enquete hoje é nervosa, hein? Polêmica a nossa enquete, hein? É a seguinte, o Neymar hoje saiu com 40 do segundo tempo. Tava 3-0 Flamengo. Ele saiu bravo, reclamou e foi pro vestiário. Enquete. E aí, cara, ele do vestiário viu, sei lá, pelo celular, né? Ali no Globoplay. Porque no campo ele não estava. O Santos fazer 2 gols e viver o seu melhor momento na partida sem ele. Então a nossa pergunta é a seguinte: Neymar, nesse momento, ajuda ou atrapalha o Santos? É uma enquete nervosa, polêmica. Alguém quer dar o pitaco aqui? Eu acho que ele nunca atrapalha. Eu acho que o Neymar nunca atrapalha. O que a gente pode discutir, aliás, o Neymar... Quem votou não atrapalha. A famosa, né? Aponte o QR Code, né? A câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Só que para mim o problema do Neymar é a questão ritmo de jogo e física. Porque o Neymar hoje, por exemplo, no primeiro tempo, todas as bolas que ele participou, ele não tocou nenhuma bola para trás nem para o lado. Tudo para frente. Tô errado? E os caras não acompanham ele, cara. Impressionante. Todo o pensamento dele, sempre um passe vertical, sempre para frente. E às vezes ela até espera um time para tocar essa bola para frente. Então, para mim, é ritmo de jogo. Quando ele é substituído, e mais ou menos na leitura lá, ele fala, por que eu tô saindo? Não é porque tá me tirando, né, do jogo. Porque eu acho que fisicamente ele já não tava mais.
O Neymar ficou um tempão sem jogar. Então, o primeiro tempo ele até deu ritmo no jogo. O que eu achei? O Voivoda pensou assim, cara, já era, faltou 5 minutos, tá 3-0, vou descansar o cara pra usá-lo na Vila Belmiro sábado. E ele não gostou disso aí. E Rizek, o Richarlison falou dos meninos que entraram por parte do Santos. O Felipe também abriu mão dos principais jogadores. Achando que estava resolvido. Exatamente. E tomou um susto. E tomou o susto. Né? Ele tirou o Neymar por causa da questão física, mas ele tirou, o Felipe tirou o Carrascal, tirou o Ayrton Lucas, Os tirou dois técnicos achavam que o jogo estava resolvido aos 40 do segundo tempo. Até a torcida. 3-0, Até a torcida. Até a torcida. Acharam que estava resolvido. Na hora que saiu o segundo gol, vocês meio um burburinho, sabe? Então, de fato... E foram 8 minutos de acréscimo. É isso aí. Com um susto inesperado do Flamengo, porque assim, o jogo estava fácil com 3-0. Alguém quer votar na enquete? Pode ser BST também. Pra mim, me desculpa, mas pra mim o Neymar não atrapalha nunca. Eu acho que não. Não atrapalha nunca. Eu tô com o Denilson. Ele pega, assim, pega na bola e joga sempre pra frente. Tem uma jogada que ele faz que ele acaba furando em bola, que ele tenta dar meio um voleio. Ele que faz a jogada. Então, assim, é um atleta que está bem. E ele deu uma entrevista no intervalo do jogo, ele falou assim, o pessoal tem que me procurar mais, pô. E o que a Ana falou, assim, de fato, ele faz algumas jogadas e o pessoal não acompanha ele no raciocínio rápido. Aí já vê que ele tá... Ele faz a jogada, teve uma jogada que ele sai pelo lado esquerdo, ele consegue colocar a bola no pé do Barreal, o Barreal, ele tá esperando a bola, a devolução. O Barreal chuta a bola na perna do zagueiro. Eu acho que eu acho que ele não atrapalha, mas eu acho que os jogadores têm uma dificuldade de entender o time dele. E como ele não tem ritmo, ele não tem entrosamento com esse time, consequentemente, parece que ele tá atrapalhando, quando não é verdade. Eu acho que é falta de entrosamento mesmo com a equipe. Faltou uma categoria ali que é indiferente, que é o que eu acho. Acho que nesse momento ele nem ajuda nem atrapalha. Nesse momento, né? Não estou questionando a qualidade dele. Sim. Nesse momento, acho que ele não acrescenta e também não atrapalha. Assim, nesse momento. Pô, vamos ver como é que foi o jogo? É que ele fora, o Santos não jogava bem, o Santos jogando péssimo. Com ele, o Santos continua jogando mal. Maracanã, Flamengo, a verdade 70 mil pessoas, Maracanã. Sabe, não é? O cara voltar depois de muito tempo, assim... Tempão assim, sem não jogar. Porque, de fato, ele tem que estar melhor. Ele tem que melhorar fisicamente, ele tem que se cuidar, ele tem que melhorar fisicamente pra voltar a ser aquele Neymar. Agora, de fato, você voltar agora já no jogo contra o Flamengo... Eu não tenho aqui, a produção pode me ajudar. Desde a chegada do Neymar, ele deve ter jogado quantos jogos? Esse foi o 15º jogo dele do campeonato. Não, mas assim, na sequência. No geral, 15º. Mas assim, ele deve ter jogado acho que uns 7, 8 jogos na sequência. Até a primeira vez. Consecutivamente, assim, sem se poupar. Lembro. Porque ele voltou contra o Fortaleza... Porque aí ele machuca a lesão muscular e fica um tempão sem jogar. Ele voltou contra o Fortaleza e não jogou contra o Palmeiras no meio da semana. E hoje jogou até os 40 do segundo tempo. Sim, eu falo isso por causa dessa questão do ritmo. Pra a gente não conseguiu ainda ver o Neymar jogando com a camisa do Santos com ritmo. E o time do Santos entrosado com ele. A maior sequência que ele teve foi de 8 jogos seguidos na temporada. Aí eu acho que já teve 8 jogos seguidos, você tem sequência. Sabe, e foi a única, né? Já pegar 4, 5 jogos assim, você já começa... mas se eu não me engano, ele teve essa sequência mais gradativa, não foi 90 minutos todos os jogos. Foi Paulista, exatamente. Foram 20, depois ele jogou 45, depois jogou 60, depois ele foi... Acho que poucos jogos o Neymar jogou os 90 minutos. O campeonato dele é assim, você pensar, são poucos jogos, né, cara? O campeonato... Hoje a gente tá falando do Neymar. O camisa 10 que brilhou hoje foi o Arrascaeta, cara. Tá louco. Exatamente. Mais um dia normal no futebol brasileiro. Mais um domingo do fechamento. O Neymar é sempre assunto, mas o personagem, hoje o 10 personagem, hoje foi o Arrascaeta. Né? Tem um lance curioso, aí é a alteração. Aí é a alteração. O Guilherme sai junto com ele. Cumprimenta o Rolhezer, que entra pra fazer a função dele e vai reclamar. Você me tirou? Você me tirou? O que tá me tirando? Mas eu acho que essa reação dele não é nem reação, assim, uma falta de respeito, como a gente já viu outras vezes, não do Neymar, mas já viu outras vezes, assim, jogador sair, jogar e xingar e sair fora. O Vinícius Júnior, recentemente. Você vê que ele sai, ele pergunta, mas por quê e tal, mas você não vê que ele, pelo menos eu não vi nenhuma imagem dele pegar, jogar fora, xingar, sabe, assim, pelo menos eu não vi isso aí. Então é isso, galera, chegamos mais um fim. Vídeo aqui que nós parece que tenham gostado, vimos aí, né, tanto o Denilson como o Rizek e também... Felipe Melo elogiando bastante o Flamengo, que teve rodada perfeita. Foi uma rodada aí que o Cruzeiro empatou, distanciou ali do Flamengo, o Palmeiras perdeu e o Flamengo venceu. E na próxima rodada pode ser crucial. O Flamengo vai enfrentar aí o Sport, o time já rebaixado, enquanto o Palmeiras vai enfrentar o Santos, que está brigando para não ser rebaixado. Só que os dois vão estar com o time desfalcados.
mas o time do Palmeiras vai estar muito mais desfalcado. E com isso, a chance aí de a tabela mudar. Tudo pode acontecer. Um empate do Palmeiras ou até vitória mesmo. E o Flamengo também pode até empatar com o Sport, que também vai dar sua vida também. Já tá rebaixado, vai jogar com 100 pesos nas costas e pode até dificultar para o Flamengo. Mas é isso, qual a sua opinião? Você acha que o Flamengo tem chance de ser campeão ainda? Comenta aqui embaixo pra gente, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.